Fala pessoal, a reforma tributária está aí, falta praticamente um mesinho, hein? Vamos dar uma repassada, vamos revisitar o assunto. O que vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2026? Vamos lá. A reforma tributária trará a implementação de 2 novos tributos em caráter de IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA dual. Vai ser a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser a nível federal, vai substituir o IPI. O IPI vai ser mantido ali para um efeito de Zona Franca de Manaus, reduzido a alíquota zero, mas na prática não vai ter o IPI aí para grande parte da população. O PIS e o COFINS. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a nível estadual e municipal, que substituirá o ICMS e o ISS. É bom lembrar também que vai ser implementado o imposto seletivo, que é apelidado de imposto do pecado, que é também de competência federal e incidente sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, a alíquota aproximada de 25%. Com o IVA, um índice de valor agregado, um imposto de valor agregado, cada etapa da cadeia produtiva paga um imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço, para evitar a acumulatividade. Ou seja, em vez de cobrar um imposto alto sobre o produto final, o IVA é cobrado proporcionalmente em cada fase produtiva e distribuição de bens e serviços, desde a matéria-prima até o consumidor final. É importante destacar que a reforma tributária não vai eliminar nem o imposto de renda, nem a contribuição social sobre o lucro líquido, nem o IOF, nem o imposto de importação, nem o ITCMD e nem o ITBI. Fica de olho nisso aí. O pano de fundo para essa proposta de reforma tributária realmente foi aí uma alegação de suposta simplificação do nosso sistema tributário, que realmente é um dos mais complexos e difíceis do mundo. Aparentemente, essa reforma vem para tornar a nossa vida mais fácil, o nosso sistema tributário e contábil mais simplificado, mas não vamos nos iludir, porque não há garantia alguma de que haja efetiva redução na carga tributária a favor de nós, cidadãos, o que é uma coisa bem complicada. A alíquota padrão da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, será de 9,3%, enquanto a alíquota padrão do IBS será de 18,7%. Totalizando impressionantes 28%, além dos outros tributos que eu acabei de falar que não vão ser extintos não. O grande desafio que será enfrentado pela população a partir de 2026 é que esses tributos serão aplicados a basicamente todas as pessoas físicas e jurídicas. Tudo vai ser tributado, tudo é fato gerador, tudo que nós fizermos é passível de ser tributado, ressalvando-se as MEIs e as empresas inscritas no Simples Nacional, que continuarão com suas sistemáticas próprias. É bom observar isso aí. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Pessoas físicas que realizavam operações que estavam sujeitas somente ao imposto de renda, o famoso tiozão que vive de aluguel, por exemplo, que recebe aluguéis acima de R$240 mil ao ano, esse tiozão poderá passar a ser contribuinte de IBS e CBS além do imposto de renda. Então olha a enrascada que a gente pode estar se metendo. A Lei Complementar, por outro lado, Lei Complementar 2014 de 2025, previu alíquota zero para IBS e CBS incidentes sobre alimentos básicos destinados à alimentação humana, tais como arroz, leite, feijão, farinha, sal, carne bovina, frango, peixe, e 60% de redução nas alíquotas de outros alimentos que não são tão essenciais assim. Também previu alíquota zero para medicamentos essenciais e redução de 60% para demais remédios que não são tão essenciais assim. Eu tenho uma análise aqui no nosso escritório que pessoas físicas que vivem de receitas de aluguéis e profissionais autônomos, também o setor de bares e restaurantes, setor de serviços, sofrerão grande impacto negativo pela ótica da carga tributária com a reforma tributária. Esses setores aqui da economia que eu acabei de citar correm o risco de sofrer um grande aumento na carga tributária.
As MEIs, MEs e EPPs inscritas no Simples Nacional, como eu acabei de falar, continuarão aptas a tributarem suas receitas pelo regime do Simples Nacional. Porém, aquela empresa que se manter nessa sistemática não vai poder fazer uso dos créditos dos fornecedores optantes pelo regime de IVA. Vamos falar um pouquinho sobre a transição dos dois tributos, né? Agora em 1º de janeiro começa um ano teste, vamos destacar isso. A CBS vai ser instituída a 0,9% e o IBS vai ser instituído a 0,1%. Então, como é que isso vai acontecer? As empresas e os contribuintes deverão fazer as suas declarações acessórias, fazer o recolhimento desses dois tributos em caráter experimental e vai haver isenção para esses contribuintes que cumprirem com as suas obrigações acessórias. Essas alíquotas que eu acabei de mencionar, elas poderão ser compensadas com outros tributos que ainda vão estar sendo incidentes, como a contribuição social sobre o lucro líquido, por exemplo. E a partir de 2027 em si começa a brincadeira, fica séria. Aí começa a seriedade da coisa, que vai haver a extinção do PIS e COFINS, a cobrança da CBS reduzida em apenas 0,1%, ou seja, 99,9%, o início do imposto seletivo, em 2029, né? 2027 e 2028 que eu acabei de falar, em 2029 o início da transição do ICMS e do ISS para o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que eu acabei de falar, competência estadual e municipal, sendo que 10% de IBS e 90% de ICMS e ISS. Então vocês estão vendo aí que em 2029 nós vamos ter 3 tributos. É para eliminar 2, é para eliminar ICMS e ISS, mas em 2029 a gente vai ter que conviver com os 3, porque vai ser uma fase de transição, até chegar 2033, que em 2033 a gente já está aí com toda a transição completa, extinção do ICMS, ISS e a vigência integral do novo modelo. Vai haver uma simplificação nas obrigações acessórias, a gente imagina e estima que sim. Há também um outro benefício para o país que pode ser que ocorra, que seja o fim das guerras fiscais, porque agora os estados e municípios vão ter as suas alíquotas padronizadas, não vai ter mais necessidade de se fazer guerra fiscal, então isso pode ser muito bom para estados que tenham e possam proporcionar uma operação mais barata para os empresários. E de qualquer modo, ainda não temos como aferir o impacto completo da reforma tributária no nosso ordenamento, na nossa sociedade. Porque há um indício de que alguns setores serão muito impactados, mas talvez até um setor da indústria mais pesado aí tenha algum alívio na carga tributária. Vamos ver o que vai acontecer. Há um notório aumento de tributação para as pessoas físicas e jurídicas com maior poder econômico no setor imobiliário, isso está evidente. E na nossa opinião, aqui no escritório, o Simples Nacional ganhará ainda mais relevância. O empresariado e a sociedade de maneira geral, eu acredito que não deve se desesperar, pois as informações concernentes à reforma tributária serão enfaticamente divulgadas em todos os canais de comunicação, como a gente está fazendo agora para você, fazendo essa prestação de serviço público, utilidade para a população, falando sobre essa reforma. Obviamente que surgirão muitas dúvidas, e até mesmo para nós, que somos especialistas, ainda não sabemos exatamente quais serão todos os reais impactos dessa reforma na sociedade. Mas, como mencionei agora há pouco, a reforma será gradativamente implementada ao longo dos próximos anos. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Sigam a gente no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho para vocês ficarem ligados aí quando a gente gravar um vídeo novo. Segue a gente lá no perfil do Instagram, Abraão Braniço Advogados. Compartilhe com todo mundo. Vamos passar por essa reforminha aí, ó, de maneira suave, sem susto. Estamos aí para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês e vamos que vamos.